A vacina contra a meningite B faz parte do Programa Nacional de Vacinação para todas as crianças nascidas a partir do dia 1 de janeiro de 2019. Já as crianças mais velhas e adolescentes não estão abrangidos por este programa, por isso é importante lembrar a necessidade de serem vacinadas. Justamente para nos esclarecer sobre este tema, temos connosco aqui em estúdio a médica pediatra Inês Marques. Obrigada por estar connosco. É importante que estas crianças e jovens sejam vacinadas, que nasceram antes de janeiro de 2019, sejam vacinadas? Antes de mais, boa tarde, obrigada pelo convite. Claro, é fundamental, ou seja, aquilo que nós sabemos é que a meningite, neste caso falamos sobre a meningite, é uma doença grave, é uma doença potencialmente fatal e que pode deixar sequelas e, como tal, vale a pena prevenir e vacinar. A verdade é que conseguimos que em outubro de 2020 ela entrasse no plano, mas as crianças que estão abrangidas são as crianças que nasceram, lá está, a partir de 1 de janeiro de 2019. Ora, todas as restantes, e isto seguindo mesmo as recomendações da nossa Sociedade Portuguesa de Pediatria, devem ser vacinadas. Claro que isso depende sempre do médico assistente fazer a prescrição e deve ser sempre aconselhado. Sobretudo, e falava bem no grupo dos adolescentes, porque quer pelos seus hábitos, quer pelos comportamentos de risco, quer pelas suas interações sociais, se constituem um grupo de risco de excelência para essa doença e, no fundo, até para a transmitir e potenciar a sua transmissão. É muito cara? A vacina é cara, a vacina é cara. Sobretudo ou seja, aqueles jovens de famílias com menos capacidade financeira, é difícil poderem vacinar os seus jovens. É, mas há sempre estratégias. Eu acho muita piada porque na consulta trabalhamos exatamente isso. E sendo uma vacina cara, eu costumo às vezes dizer, então se calhar em vez de comprarem um videojogo ou uma roupa nova, então se calhar é uma boa prenda para oferecer, porque melhor do que dar saúde e uma vacina é muito difícil e, portanto, consegue-se contornar dessa forma. A meningite B é causada por uma bactéria. Pode explicar um bocadinho quais são as consequências de claro. uma coisa desta? Basicamente, de uma forma muito simples, a meningite pode ter várias causas. Neste caso falamos da meningite B, mas a meningite, no fundo, que é a infecção das meninges, que é uma camada que reveste o cérebro, pode ser várias causas. Dentro destas causas, mais graves são realmente as bacterianas. Neste caso falamos do meningococo. Existem vários tipos. O B é, sem dúvida, aquele que mais causa doença no nosso país e, neste momento, no mundo. O que acontece é que ela inicialmente tem sintomas muito frustros e não é tipicamente como aquela febre muito alta, a rigidez da nuca, que seria expectável. Pode até ter sintomas que se confundem com o Covid-19. Portanto, pode ser uma febre, uma tosse, uns vómitos, uma diarreia, só mais tarde é que se manifesta. E, portanto, a partir daí é fundamental estar atento e perceber ou tentar pensar no diagnóstico. Em termos de sequelas, ela pode ser muito grave. E as sequelas podem passar por cegueira, surdez, alterações neurológicas, a perda de membros, exatamente. E, portanto, daí a importância, porque quanto mais rápido for o diagnóstico, mais facilmente será detectada, tratada e evitada as sequelas. Os números indicam que cerca de 70% da mortalidade nas crianças devido à meningite ocorre em crianças com menos de 5 anos. A vacina deve ser administrada quando? Basicamente, a vacina para aquelas crianças que estão abrangidas no plano tem um esquema e seguem. Para todas as restantes crianças deve ser administrada logo que possível. O esquema são 2 doses, neste caso, e portanto... Mas qual é a indicação? É logo que as crianças nascem? Exatamente, ou seja, neste momento, aquele esquema que está no Plano Nacional de Vacinação é que ela seja feita aos 2 meses de idade, aos 4 meses de idade e aos 12 meses de idade. Portanto, são 3 tomas. E isto porquê? Exatamente porque os lactentes, as crianças mais pequenas, porque elas têm mais fator de risco, maior potencial de mortalidade, e estamos a começar a proteção mais cedo. Agora, temos todo o resto que não está protegido, e sobretudo estas crianças que falámos que não estão abrangidas. E nessas, a proteção deve ser feita logo que possível, ou seja, qualquer consulta que seja feita de rotina, pediatra, médico assistente, deve ser falado, deve ser abordado e feita a imunização em 2 tomas, separadas por 6 meses. Embora haja progressos no tratamento, nomeadamente os tratamentos fazem-se através de antibióticos, no caso das pessoas, das crianças e das pessoas que contraem a doença, mas, apesar desse tratamento, continua a mortalidade a ser elevada. Sim, a mortalidade é elevada e, sobretudo, também num grupo que nós não abordámos ainda, que são os adolescentes. Pronto. E porquê é que a mortalidade é elevada? Porque muitas das vezes o tempo que leva desde que começa o primeiro sintoma até ao diagnóstico é extenso e na meningite é fundamental o tempo e, portanto, quanto mais cedo for feito o diagnóstico, mais rápido vai ser instituído o tratamento, neste caso o antibiótico porque é uma bactéria, e melhores serão as probabilidades de recuperação. Nos adolescentes em particular, isto é mais difícil porque eles são um grupo que vai menos ao serviço de saúde, têm comportamentos de risco acrescidos e muitas das vezes os sintomas são mais desvalorizados. Enquanto uma criança pequena tem febre alta, tem alteração do pescoço, está mais prostrada, os pais se calhar procuram mais rapidamente os serviços de saúde e de urgência, no adolescente isso não acontece. E, portanto, aqui a chave é vacina para prevenir e, quando há sintomas, rapidez no diagnóstico para poder instituir tratamento e reduzir as sequelas. E como é que se transmite a meningite?
A meningite transmite-se de forma muito semelhante ao Covid-19. Ao Covid-19. Ou seja, é por Daí o contacto poder, direto. como há pouco referiu, haver confusão Exatamente. dos sintomas, ser semelhante. Tal e qual. E aquilo que é aconselhável é procurar um médico para fazer o diagnóstico Exatamente, correto. porque é tão fácil a transmissão, é através do contacto direto pessoa a pessoa, através das gotículas respiratórias e, portanto, a tosse, um espirro, um beijo, o contacto com partículas, com superfícies que estejam contaminadas, vão permitir essa passagem e, portanto, à semelhança de um e do outro, perante a suspeita, perante a possibilidade, deve ser sempre procurada ajuda médica, claro. E todos nós adultos estamos em risco em relação à meningite B, porque todos nós crescemos, a vacina só está a ser obrigatória agora ou grátis para todas as crianças, todos nós crescemos sem sermos vacinados. Corremos o risco nós adultos também? Sim, com certeza. Ou seja, a meningite é uma doença que é transversal a todas as faixas etárias. Nós costumamos dizer que vai desde o pequeno lactente até ao idoso. E, portanto, se pudermos estar atentos e prevenir, ela é fundamental e acho que a vacina é sempre uma chave importante de prevenção. Uhum. Já falou das sequelas. Os jovens que ficam com sequelas, que apoios é que têm a nível de seguimento? É difícil porque, pronto, depende um bocadinho do nível de sequelas, mas nos casos mais graves... Mas há muitos casos... Há tem muitos... ideia da assim, percentagem de básica jovens que são afetados pela com sequelas, a percentagem de sequelas é muito grande, ou seja, não é muito elevada porque a regra já lá está, mesmo que o tratamento seja atempado, nós conseguimos evitar muitas vezes o desfecho fatal, mas as sequelas persistem, não é? Claro que depende um bocadinho da causa da meningite, não é? Se é uma meningite B ou uma meningite C. O que é que nós assistimos? Qual é a diferença entre as duas, rapidamente? Rapidamente, o que é que acontece? São 2 meningococos. A da meningite C, a vacina está no plano desde 2006 e, portanto, nós tivemos uma redução drástica dos casos e aquelas sequelas gravíssimas que víamos deixámos de ver. Temos a meningite B, que agora está aqui num paralelo em que ainda temos pouca imunização dos crescidos, estamos agora a melhorar nos pequenos e, portanto, vemos mais infecção e mais sequelas associadas à meningite B. E, portanto, fundamental, se não tem idade para ser abrangido pelo plano, fazer a vacina para evitar que isso aconteça. Muito obrigada. Fica aqui o alerta. Muito obrigada, doutora Inês. Obrigada, Muito obrigada.